read at least 3 chapters today. Então vocês leram os 3 capítulos hoje? But 28, 29, 30, okay. He said also Leviticus 26. Ah, okay. All right. Tudo bem. We did most of that last night, so. Nós fizemos a maior parte disso a noite passada, então. So, what did you think when you read Deuteronomy 28? O que vocês acharam quando leram Deuteronômio 28? He found it big. Yeah, it was long, no question. É verdade, foi grande. And he said, "What part are you talking about?" I'm talking about the last part. Estou falando da última parte. Yeah. Yeah. Hard, isn't it? Yes, very hard, he said. What we see from this is that God is serious. E o que vemos nisso é que Deus é bem sério. You cannot rebel against God without serious consequences. Você não pode se rebelar contra Deus sem receber consequências sérias. Now, these 5 cycles of discipline that we looked at in Leviticus 26 were given to Israel as a nation. Esses 5 ciclos de disciplina dado a Israel como disciplina que nós vimos em Levítico 26. They have not been given to Brazil as a nation. Não foi dado para o Brasil enquanto nação. But the Bible does say, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Mas a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. And the Bible says, "Righteousness exalts a nation." E a Bíblia diz que a justiça exalta uma nação. But sin is a reproach to any people. Mas o pecado é A reproach. It's a reproach. Uma admoestação à nação. We got it in Portuguese. Okay. Thank you. All right. Now, what we see in Deuteronomy 28, Leviticus 26, is that God has promised to bless His people. E o que vimos nessa passagem é que God promised to bless His people. Que Deus prometeu abençoar o seu povo. If they will obey. Se eles obedecerem. God has also promised to curse His people if they disobey. E Deus também prometeu amaldiçoá-los se eles desobedecerem. Now, certainly after reading Deuteronomy 28, you have an idea of what a curse is. E certamente depois de ler Deuteronômio 28, vocês já têm uma ideia do que é uma maldição. So this ought to help you to understand some other passages that talk about a curse. Isso deve te ajudar a compreender algumas outras passagens que também falam sobre maldição. Because sometimes people get the idea that a curse means you go to the lake of fire. Porque algumas vezes algumas pessoas entendem que maldição é você ir para o lago de fogo. But you recall that Paul said in Galatians 1:8. Mas vocês se lembram que Paulo disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. So we have this word anathema. E assim temos essa palavra anátema. Does that mean go to hell? Yeah. Isso significa vá para o inferno? Some people interpret it that way, but that's not what it means. Porque algumas pessoas interpretam assim, mas não é o que significa. It means may he come under a curse from God. Significa que ele venha a receber uma maldição de Deus. Which means may God bring bad things upon the one who does this. Que significa que Deus traga más coisas sobre aquele que fizer isso. Also in Romans chapter 9 verse 3. E também em Romanos 9:3.
porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paul is not saying here, I'm willing to go to the lake of fire so that my brethren could be saved. Paulo não está dizendo, eu gostaria de ser mandado para o lago de fogo para que meus irmãos fossem salvos. Of course, that would be impossible because Paul has been saved from that. Porque, é claro, isso seria impossível, já que Paulo já havia sido salvo disso. But he is saying here that he would be willing to suffer great cursing from God if it meant the salvation of his countrymen. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele estaria disposto ou gostaria de receber uma maldição de Deus, se necessário fosse, para ver a salvação dos seus compatriotas. Okay, we come to the book of Deuteronomy. Então, nós chegamos ao livro de Deuteronômio. Now, Deuteronomy actually comes from two Greek words that mean second law. E a palavra Deuteronômio, na verdade, vem do grego, de duas palavras que significam juntas, então, a segunda lei. It's not really a good title. Não é, na verdade, um bom título, porque não é uma segunda lei. But rather, it's Moses delivering a series of sermons to the second generation out of Egypt. Mas em vez disso, é Moisés dando uma série de sermões a uma nova geração a respeito da lei. Highlight certain things from the law that were found in the book of Exodus. E ele traz à tona alguns aspectos da lei já mencionados em Levíticos. And Leviticus. Also Leviticus. Sobre Êxodo e Levítico. But he is giving that generation information that they need to carry them into the land. E ele está dando a eles essa informação que eles precisam levar consigo para dentro da terra. Well, they have some questions. E eles têm algumas perguntas. Rightfully so. Rightfully so. Yeah, it's right that they have these questions. E é bem claro que eles têm essas perguntas. God brought their parents out of Egypt. Porque Deus tirou os seus pais do Egito. And he said, I will take you into the promised land. E disse, eu vou levar-lhes a terra prometida. I will drive out the enemy before you. E vou tirar o inimigo diante de vocês. But then their parents all died in the desert. Mas aí os seus pais todos morreram no deserto. Well, what about the promises that God had made to Abraham, Isaac and Jacob that he would give them that land? Mas e quanto à promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó de que Deus lhes daria aquela terra? And that God would bring the people out of slavery and back to the land? E que Deus tiraria o povo da escravidão e os traria à terra? And if God didn't take our parents in, then how do we know that God will take us in? Porque se Deus não levou os nossos pais para dentro da terra, como podemos saber que Ele nos levará? And also, when we got out there in the desert, God gave us a new covenant. E também quando estávamos no deserto, Deus nos deu uma nova aliança. Now that's a conditional covenant. Que é uma aliança condicional. And blessing in that conditional covenant is based upon the obedience of the people. E a bênção nesta aliança está baseada na obediência do povo. So is the land of Canaan still their possession? Então, a terra de Canaã segue sendo a posse deles? Did the conditional Mosaic law set aside the unconditional Abrahamic covenant? A aliança mosaica condicional satisfazia a aliança abraâmica incondicional? Well, to answer these questions, God instituted a brand new covenant. E para responder essas perguntas, Deus instituiu uma nova aliança. And this is called the land covenant. E essa é chamada de a aliança da terra. And in this, God reiterates the land promises that he made to Abraham. E nesta, Deus reitera as promessas que ele havia feito a Abraão. And it affirms in no uncertain terms that their title deed to the promised land is certain. E assim ele reafirma que o título, o direito deles à terra é certo, é seguro.
So, in spite of any disobedience on the part of Israel, they are the possessors of that land. E então, a despeito da desobediência deles, eles são os donos da terra. And so the introduction of a conditional covenant, the Mosaic Law, E essa é a introdução a uma aliança condicional, que é a lei mosaica, could not set aside the unconditional covenant. não era capaz de satisfazer a aliança incondicional. This is Paul's argument in Galatians chapter 3, Esse é o argumento de Paulo em Gálatas 3, verse 17. verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Oh, he's saying God, first of all, gave that covenant to Abraham. Então, Deus, em primeiro lugar, deu aquela aliança a Abraão. And then, after 430 years in Egypt, God gave the Mosaic Law. E depois, 430 anos mais tarde, lá no Egito, Deus deu a lei a Moisés. But he said that cannot annul the covenant that God made with Abraham. Mas ele disse, essa não pode anular a lei que foi dada a Abraão. So the fact that the Jews might fail under the Mosaic Law and come under cursing does not change the unconditional covenants. Então, o fato de que os judeus possam falhar diante da lei mosaica e assim se colocarem debaixo de uma maldição, isso não anula ou altera a promessa feita na aliança abraâmica. Okay, we saw that the Abrahamic covenant has three major features. Lembremos que a aliança abraâmica tinha 3 pontos principais. What are they? Quais são? Terra, semente, and blessing. All right. Terra, semente e bênção. So the land covenant is going to amplify the land promises. E assim, a aliança da terra vai ampliar as promessas da terra. So let's go to Deuteronomy chapter 30. Assim, vamos a Deuteronômio 30. Well, let's back up a few verses. Vamos, na verdade, voltar um pouco, alguns versos. And we'll go to Deuteronomy 28, E vamos a Deuteronômio 28, verse 63. verso 63. All right, verse 63. Just as the Lord rejoiced over you to do good and multiply you, so the Lord will rejoice over you to destroy you and bring you to nothing. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. And you shall be plucked off the land which you go to possess. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuí-la. Well, this is very surprising, isn't it? Isso é bem surpreendente, não é? The Lord will rejoice to destroy you. O Senhor terá alegria em te destruir? Does that sound like a God of love? Isso parece com um Deus de amor? See, this is one of the verses that the critics of the Bible or critics of Christianity like to go to. Não é um daqueles versículos que os críticos da Bíblia ou do cristianismo gostam de usar. And they say, oh, see, God, He'll come and He'll hurt you, He'll punish you, and He'll be glad to do it. Para dizer, Deus virá e vai puni-los e vai fazer vocês perecer e vai se alegrar nisso. Or there are people who say, oh, the God of the Old Testament is very mean God. God of the New Testament, oh, He's love. Ou então, o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito mau, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. What does it mean that God will rejoice over you to destroy you? O que significa o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir? We have to understand that
the attribute of God that gets the most attention in Scripture is not His love, it's His holiness. Precisamos compreender que o atributo de Deus que tem a maior atenção nas Escrituras não é seu amor, é sua santidade, Which is comprised of His righteousness and His justice, que compreende a sua justiça e a sua equidade. God is righteous in His character, Deus mostra equidade em seu totally caráter. free from any sin or any evil. Ele está totalmente livre de qualquer pecado ou maldade. And where there is anything that offends this righteousness, His justice must condemn. E quando qualquer coisa venha a ofender a essa equidade, a sua justiça tem que condenar. And so what we have here is simply an expression of the justice of God. Então o que temos aqui é simplesmente uma expressão da justiça de Deus. God can bless us or God can curse us. Deus pode nos abençoar ou pode nos amaldiçoar. But in either case, you see, it's God who is going to be glorified as He does so. Mas em qualquer um dos casos, é Deus que será glorificado em fazendo assim. So it's not that God is happy about it, Então não é que Deus se alegra com isso, but God is always pleased to express His perfect character. mas Deus sempre se agrada em expressar o seu caráter perfeito. But He announces here, you are going to be plucked off from the land which you go to possess. E aí ele anuncia aqui: sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. Verse 64. Verso 64. The Lord will scatter you among all peoples from one end of the earth to the other. O Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma até a outra extremidade da terra. This is a promise from God. Isso é uma promessa de Deus. He said, and there you will serve other gods. Servirás ali a outros deuses, You're going to worship idols, vão adorar things ídolos, made out of wood and stone. coisas feitas de madeira e pedra. Now look at verse 65. E veja só o verso 65. Read that. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. This is the perfect description of Israel's experience when they are out of the land. Essa é a descrição perfeita do povo de Israel quando estão fora da terra. They can't find a resting place. Eles não conseguem achar lugar de descanso. They may go find a place where they can live and have relative peace and safety for a time, but then anti-Semitism comes up and they have to leave. Eles vão atrás de achar um lugar onde pode ter segurança e sossego, descanso para si. Mas aí vem o antissemitismo e eles têm que se retirar. Verse 66, your life shall hang in doubt before you. Verso 66, a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. You'll fear day and night and have no assurance of life. Terás pavor de noite e de dia e não crerás na tua vida. Verse 67. Verso 67. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. It's just going to be a horrible existence. Ou seja, será uma existência horrível. And the Lord will take you back to Egypt in ships. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios. You're going to go back into slavery. Vocês vão voltar à escravidão. And you'll be offered for sale to your enemies as slaves, but no one will buy you. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. You're going to be so hated, Vocês serão tão odiados, they don't even want to buy you as slave. eles não vão querer nem comprar vocês como escravos. So what we see is there's going to be dispersion of Israel for disobedience. E o que vamos ver é a dispersão de Israel por causa da desobediência.
And they're not going to find any resting place, no matter where they go. E eles não vão encontrar lugar de descanso, não importa onde venham a buscar. All right, now let's go up to chapter 30. Então vamos agora para Deuteronômio 30. It shall come to pass when all these things come upon you, the blessing and the curse. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição. All right, the curse here is that they're going to be scattered among all nations of the earth. E a maldição aqui é sobre eles serem espalhados por todas as nações da terra. And you call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you. Se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Now notice it's God who takes responsibility for this. E perceba que é Deus que está tomando responsabilidade por isso. It's the Lord that has driven them out of the land and scattered them. É o Senhor que os tirou da terra e os espalhou. He said the time will come when you're going to start thinking about the Word of God. E ele diz, virá o momento em que vocês vão começar a pensar na palavra de Deus. Verse 2. Verso 2. And you return to the Lord your God and obey His voice. E tornares ao Senhor teu Deus e deres ouvido à sua voz. Okay? So the time is going to come when they are going to come back to the Word of God and they are going to turn to the Lord and obey His voice. Então haverá um momento em que eles vão voltar-se ao Senhor e obedecer a sua voz. And so in verse 3, E então no verso 3, that the Lord your God will bring you back from captivity, have compassion on you, gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Okay, so what we see is that God has said, I am going to scatter you, I'm going to take you out of the land. E então o que nós vemos é Deus dizendo, eu vou espalhá-los, vou tirá-los da terra. But there will be a future repentance on the part of the nation. Mas haverá um arrependimento futuro da parte da nação. Verse 4. Verso 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Oh, he's saying it doesn't matter where you are, the Lord will find you and bring you back. Ele está dizendo, não importa onde você vai estar, o Senhor o encontrará e o trará de volta. Okay. Verse 5. Verso 5, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Okay. It's the Lord who is going to bring them back, just as it's the Lord who scattered them. É o Senhor quem os trará de volta, assim como foi o Senhor que os espalhou. And when God brings them back, He will prosper you. E quando o Senhor os trouxer de volta, Ele os fará prosperar. And multiply you more than your fathers. E multiplicará a você mais do que a teus pais. In verse 6, No verso 6, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants. e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Now this is language foreign to us. E isso é uma linguagem estrangeira para nós. But we have not only circumcision of the flesh as a sign of being one of the covenant people, Mas nós temos não só a circuncisão da carne como um sinal desse povo da aliança. physical circumcision was to be a sign of the fact that they were the people with whom God had made a covenant. A circuncisão da carne era um sinal de que aquele era o povo com quem Deus tinha uma aliança. But there had to be also a spiritual life in the individual. Mas também era necessário haver uma vida espiritual no indivíduo. And this is called circumcision of the heart, E isso é chamado de circuncisão do coração.
found in a number of places in the Old Testament. encontrado em alguns lugares no Antigo Testamento. And this is a reference to regeneration. E essa é uma referência à regeneração. It was not enough for one to be descended from Abraham, Isaac, and Jacob. Ou seja, não era o suficiente alguém ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Now, a Jew is anybody descended from Abraham, Isaac, and Jacob. Um judeu é qualquer pessoa descendente de Abraão, Isaac e Jacó. That made them part of the covenant people. Isso os tornava parte do povo da And aliança. there were certain blessings that they enjoyed because they were the covenant people. E havia algumas bênçãos que eles poderiam apreciar por ser parte do povo da aliança. But being a physical Jew did not save anyone. Mas ser um judeu fisicamente não salvava ninguém. So we have racial Jews, those descended physically from Abraham through Isaac and Jacob. E então nós temos judeus raciais, que são aqueles que descendiam de Abraão através de Isaac e Jacó. But then there are regenerate Jews, Mas também haviam os judeus regenerados, those who are regenerated by faith in the promised deliverer. aqueles que eram regenerados pela fé no Messias. And so in order to enjoy the blessings that God has promised, they need to become regenerate. Então, para poder experimentar das bênçãos prometidas, eles tinham que ser regenerados. And so we have the promise here that the time will come in the future when they are going to remember the word of God. Então, há a promessa aqui de que viria o tempo no futuro quando Deus se lembraria deles They're going to turn to the Lord. e eles voltariam ao Senhor. They will recognize at some point in the future that Jesus is indeed the Messiah. E reconhecer em algum momento no futuro que Jesus é o Messias. The people of Jesus' day were looking for the Messiah, but they rejected Jesus. O próprio povo de Jesus estava procurando o Messias, mas rejeitou Jesus. Go to the 2nd century, there was a Jew by the name of Bar Kokhba. Dê uma olhada no 2º século e havia um judeu chamado de Bar Kokhba. And there were many Jews who believed that he was the Messiah. E muitos judeus acreditaram que ele era o Messias. That didn't work out for them. E não funcionou. Okay. But they were still looking for a Messiah. Mas a questão é que eles ainda estavam à procura de um Jews Messias. today still look for a Messiah, but they don't believe that Jesus is the one that was promised. E os judeus hoje continuam procurando por um Messias, mas eles não creem que Jesus foi o prometido. But there will come a time in the future, at the end of the tribulation period, when the Jews will say, yes, Jesus is the Messiah. Mas haverá esse tempo no futuro, no final do milênio. Did you say the millennium? No, Perdão, da tribulação, quando os judeus dirão, sim, Jesus é o Messias. And they are going to have a circumcision of the heart, E eles terão uma circuncisão do coração, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, so that you may live. de amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, para que vocês possam viver. And so their Messiah is going to return. E assim o Messias retornará. This is found also in the book of Amos. Isso também é encontrado em Amós. In Amos 9:9 or 9:10. E em Amós 9:10, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. One of the things we're going to see is that there are people who have divorced themselves from reality. E uma das coisas que vamos ver é que há gente que se divorciou da realidade. They
think that they are wise, but they are fools. Eles se acham sábios, mas são tolos. Now, a fool is not a stupid person or an uneducated person. Um tolo não é um estúpido, alguém que não recebeu ensino. In Scripture, a fool is someone who rejects God's revelation. Nas Escrituras, o tolo é aquele que rejeita a revelação de Deus. And there are people who say, "Oh, the calamity is not going to overtake us." E há pessoas dizendo, a calamidade não chegará a nós. There are people who reject the clear teaching of the Word of God, and they say, "It's okay, I'm going to be okay." Há pessoas rejeitando o ensino claro e direto da palavra de Deus e dizem, nada vai nos acontecer. Big mistake. Grande erro. Verse 11. Verso 11. Okay. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. There's going to come a time in the future when the Lord will return. Haverá um momento no futuro quando o Senhor retornará. Verse 12, that they may possess the remnant of Edom. Verso 12, para que possuam o restante de Edom. And all the Gentiles who are called by my name. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Says the Lord who does this thing. Diz o Senhor que faz essas coisas. And then there's going to be once again prosperity. Então haverá mais uma vez a prosperidade. In verse 14, no verso 14, I will bring back the captives of my people Israel. Reedificarão as cidades assoladas. Não. Bem, a versão dele não bate com a minha que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que... Não, agora mudou para 13. 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Em inglês não foi isso que ele leu. So God says, I'm going to bring my people back. E assim Deus diz: eu trarei o meu povo de volta. In the meantime, enquanto isso, they're going to be scattered throughout the world. Eles estarão espalhados por todo o mundo. But Israel will be restored to the land. Mas Israel será restaurado à terra. So Deuteronomy 30 verse 5, the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, and you shall possess it. Deuteronômio 35, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás. All right, there's going to be a spiritual regeneration. Então haverá uma regeneração espiritual. And then in verse 7, the Lord your God will put all these curses on your enemies. Então, verso 7, o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos. Those who hate you, those who persecute you. E sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. And this is certainly why we ought to be blessing the Jews and not cursing them. E certamente esse é o motivo pelo qual devemos buscar abençoar e não amaldiçoar os judeus. For those who mistreat Israel will themselves come under a curse. Porque aqueles que tratarem mal a Israel receberão uma maldição. All right, in verse 8. No verso 8. And you will again obey the voice of the Lord and do all his commandments. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. So Israel is going to be converted not only as individuals but as a nation. E assim os israelitas serão convertidos não só individualmente, mas enquanto nação. And Israel's enemies will be judged. E os inimigos de Israel serão julgados. And then the nation will receive its full blessing. E aí então a nação receberá a sua bênção completa. So in verse 9, e assim no verso 9, the Lord your God will make you abound in all things. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos. For the Lord will again rejoice over you for good. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem. Now this is the basic statement of the
land covenant. E essa é a declaração básica da aliança da terra. They're going to be scattered for disobedience, but in the future God will bring them back and they will possess the land. Serão espalhados por causa da desobediência, mas no futuro Deus os trará de volta para possuírem a terra. God's going to bring them back. Deus os trará de volta. So if you understand this, it can protect you from a lot of false teaching that exists today. E então, compreender isso vai te ajudar a escapar de muitos ensinos errados de hoje. That land belongs to Israel. Aquela terra pertence a Israel. Today they are still under a curse and still scattered among the nations. Hoje eles ainda estão sob maldição e espalhados entre as nações. And one of the things that we need to understand is that there will be two regatherings to the land. E outra coisa que precisamos compreender é que haverá 2 reajuntamentos para a terra. There will be a regathering of Israel in unbelief. Haverá um reajuntamento de Israel em descrédito, em incredulidade. There's going to be a human effort. Será um esforço humano. And Israel is going to go back to the land in unbelief. E Israel voltará à terra em incredulidade. And that's what we see happening today. E é isso que nós vemos acontecendo hoje. Now it's an amazing occurrence what has happened with Israel. E essa ocorrência é algo inacreditável. Isso é algo incrível, maravilhoso o que aconteceu It com lets us Israel. know that God is not finished with Israel. Então, vamos perceber que Deus ainda não terminou de lidar com They were Israel. destroyed as a nation in 70 AD. Porque eles foram destruídos enquanto nação no ano They've been 78. under this fifth cycle of discipline since 70 AD. E eles estão nesse 5º ciclo de disciplina desde o ano 78 da era cristã. You said 78, right? 70 AD. Oh, 70 da era cristã. Perdoe. But in 1948, Mas em 1948, Israel became a nation again. Israel tornou-se uma nação outra vez. In all of human history, there was never a nation that disappeared and then 19 centuries later reappeared as a nation. Porque na história da humanidade nunca houve uma nação que desapareceu e depois 19 séculos mais tarde reapareceu. And with the same people. E com o mesmo povo. I mean, today we don't have Babylonians and Assyrians. Porque hoje nós não temos babilônios We e don't have assírios, Egyptians and Romans and Greeks. não temos egípcios e romanos e gregos. The people that live in those countries today, they are not related to the people that lived there 2,000 years ago. É assim, as pessoas que moram nesses lugares hoje não têm nenhuma relação com as que moraram lá há 2000 They're anos. very different people today. São pessoas muito diferentes. But the Jews, Mas os judeus, they have retained their racial identity. eles mantiveram a sua identidade They are racial. distinct as a people. São um povo distinto And now you have the rebirth of a nation. e agora vocês têm o renascimento de uma nação. And this is due to the fact that God has protected them from extinction. E isso é porque Deus foi que evitou a sua extinção. Even though Satan has been trying to eliminate the Jews. Mesmo Satanás tentando promover a destruição deles. If Satan can eliminate all Jews, then God can't fulfill his promises and Satan can take over. Say it again, please. If God cannot keep his promise, if there are no Jews, Yes. then God can't keep his promises. And Satan will take Yes. over. Bem, se Deus não consegue cumprir a sua promessa, então não haverá judeus e Satanás poderá ter triunfo.
If you can eliminate all Jews, then God can't keep his promises. Se você conseguir eliminar todos os judeus, então Deus não será capaz de manter sua promessa. So Satan is intent upon destroying Israel. Que é o intento de Satanás em destruir Israel. You see, before Jesus Christ, Satan was trying to prevent the birth of Messiah. Porque já antes do nascimento do Senhor Jesus, Satanás estava tentando fazer com que o nascimento do Messias não acontecesse. So we have attacks on the line of David, for example. E aí nós temos ataques contra a linhagem de Davi, por exemplo. For example, the curse on Coniah. Por exemplo, a maldição em Jeconiah. Jeconias. Yeah. Now he was a direct descendant of David and Solomon. Ele era um descendente direto de Davi e Salomão. But then God pronounced a curse on him and said, "There is no descendant of yours that will ever sit on the throne of David." Mas aí Deus lhe deu uma maldição e disse: não haverá jamais um descendente seu a sentar-se no trono de Davi. Uh-oh. What about Messiah? Eita, e o Messias? Well, God knows what he's doing, and it seems like sometimes he just surprises us. Bem, Deus sabe o que faz e parece que algumas vezes ele nos surpreende. And you say, "Oh, there's no way that God can escape this one." Agora não tem como Deus escapar dessa. And then he does. E aí ele escapa. And it's very simple. Bem simples. David had a son by the name of Nathan. E eles tiveram um filho por nome Natã. And Jesus descended from David through Nathan. E Jesus descendeu de Davi através de Natã. And that's why we have two different genealogies, one in Matthew and one in Luke. Por isso nós temos duas genealogias diferentes, uma em Mateus e uma em Lucas. Why are they different? Por que elas são diferentes? Well, one traces the line of Joseph, Uma faz o traçado por José, where it goes from David to Solomon and then on down to Joseph. que vai de Davi a Salomão e aí até José. And it shows that Jesus is a legitimate heir to the throne of David. Mostrando que Jesus é um herdeiro legítimo ao trono de Davi. But in the other case, we have the genealogy of Mary. Mas no outro caso, nós temos a genealogia de Maria. So you have David, and then Nathan, and then it traces the line down until we get to Mary. E assim você tem Davi, Natã e toda a trajetória até Maria. Or at least Mary's father. Ou pelo menos o pai de Maria. But Jesus is born of Mary. Mas Jesus nasce de Maria. He is a direct physical descendant of David. Ele é um descendente físico direto de Davi. And so both in the line of his mother and in the line of his father, he is a descendant of David. Então, tanto pela linhagem do pai quanto da mãe, ele é descendente de Davi. And so Satan may come up with various schemes to try to thwart the plan of God. E assim, Satanás pode tentar todo tipo de plano para frustrar o plano de Deus. But God knows what he's doing. Mas Deus sabe o que faz. All right, now we have these two regatherings of Israel. E assim nós temos esses dois reajuntamentos do povo de The Israel. first one is in unbelief. O primeiro em incredulidade. And we see this today. We have Jews going back to the land. E nós vemos isso hoje, judeus voltando à terra. And almost half of the Jews alive in the world today have gone to Israel. E quase metade de todos os judeus no planeta hoje voltaram para Israel. Esse reagrupamento na incredulidade há alguma referência bíblica ou é uma observação histórica? Is there a biblical reference to this return in unbelief, or is it just Yeah, we'll give observation? We'll give you references. Sim, há referências e ele vai dar. Now this will be a return to part of the land, E esse é um retorno à parte da terra, but not all of it. mas não toda ela. They will return in unbelief. They have not put their faith in Jesus as Messiah. Eles retornarão em incredulidade, não colocando a sua fé no Messias. And this will be the work of man, not the
gathering of God. E esse é trabalho de homem e não do ajuntamento por Deus. But the reason that it can happen is they are still God's people and God is going to keep them alive. Mas o motivo pelo qual isso pode acontecer é que eles continuam sendo o povo de Deus e Deus os mantém vivos. And this is going to set the stage for the tribulation period. E isso prepara o cenário para a tribulação. Because we know that the event that marks the beginning of the tribulation period will be the signing of a covenant. Porque nós sabemos que o evento que marca o início da tribulação é o assinar de uma aliança. Signing of a covenant between the Antichrist and Israel. Que é uma aliança assinada entre o anticristo e Israel. So the tribulation does not begin with the rapture of the church. Assim, a tribulação não começa com a subida da igreja. Now, the church has to be taken out of the world before the tribulation can begin. Sim, a igreja precisa ser tirada do mundo antes da tribulação começar. But the thing that begins the clock ticking on the 7-year tribulation period is the signing of a covenant. Mas aquele que dá o início à contagem do tempo na tribulação é essa aliança assinada. But what we know is that there must be a nation of Israel so that there can be a covenant sign. Mas o que sabemos é que é necessário haver uma nação de Israel para que se possa assinar uma aliança. And the purpose of the tribulation, of course, is to discipline Israel. E o propósito da tribulação, é claro, é disciplinar Israel. So we can look at some verses, for example, Ezekiel. Vamos ver alguns versículos, por exemplo, Ezequiel 36:22. 36 e 22. Ezequiel 36 e 22. Okay. He says, I don't do this for your sake, but for my holy name's sake. Ele diz, não é por amor de vós que eu faço isso, mas pelo amor do meu santo nome. Which you profaned among the nations wherever you went. Que profanaste entre as nações para onde fostes. But he says, I will sanctify my great name. Ele diz, vindicarei a santidade do meu grande nome. So he's going to, in verse 24, I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. No verso 24, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei. Did you get it on? Não. E vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Okay. In Isaiah 11:11. E em Isaías 11 e 11. It says, It will come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people who are left. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado. So there's going to be a second regathering, which means there has to be a first. E assim haverá um segundo reajuntamento, o que significa que tem que haver um primeiro. And so he's going to regather his people from around the world. It will be a second time. E ele reajuntará o seu povo, então, que estará por todo o mundo por uma segunda vez. So in verse 12 it says, He will gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Ele diz em Isaías 11:12, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. In Zephaniah chapter 2. Em Sofonias capítulo 2.
Should we have a race to see who can find Zephaniah the first? Vamos levantar a mão quem achar primeiro Sofonias? Não fui eu não, hein? Foi ele que falou. Oh, he did. Okay. And then she did. Zephaniah And then he did. 2:1. Sofonias 2:1. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. All right, gather yourselves together, you undesirable nation. I've read it. Okay. Before the decree is issued or the day passes like chaff, Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. before the Lord's fierce anger comes upon you, Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. before the day of the Lord's anger comes upon you. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. So we have the day of the Lord's anger. We're talking there the tribulation. E assim, estamos falando aqui da tribulação no dia do Senhor, da sua ira. And so they're going to gather themselves together. E assim eles vão se juntar. We can find this also in Ezekiel's great vision of the valley of the dry bones. Também podemos ver isso na visão de Ezequiel no vale dos ossos secos. Remember that vision? He looked out and he saw this valley full of dry bones. Lembra da visão? Ele viu o vale cheio de ossos secos. Now, what do you think? Can these bones live? E o que você acha? É possível esses ossos viverem? Well, Lord, you know. Bem, Senhor, tu sabes. And these bones start coming together. E aí os ossos começaram a se juntar And flesh starts coming upon them. e carne começa a vir sobre os ossos. So that which is scattered is now brought back together. Então aquilo que está espalhado agora passa a ser ajuntado. But what was the problem? Mas qual o problema? No life, Não havia vida, no spirit. não havia espírito. So they've been brought back together, but it's in unbelief and it's not spiritual regeneration. Então eles são reajuntados, mas não numa atitude de credulidade e sem o espírito da regeneração. But the time will come when they will be gathered in belief. Mas haverá um momento deles serem ajuntados, reunidos em credulidade. And this will be a worldwide gathering, E esse será um ajuntamento mundial. and they will be brought back into the land, and they will possess the whole land. E eles serão trazidos à terra e possuirão a terra santa. And certainly what we have in Israel today, they possess only a very tiny part of the land. Porque o que temos em Israel hoje é que eles possuem só uma parte muito pequena da terra toda. But there's going to be a regathering, and they will come in faith, Mas haverá um reajuntamento e eles virão em fé and they'll be restored not only to the land, but also to the Lord. e serão restaurados não só à terra, mas também ao Senhor. If you go to Israel today, it might surprise you to know that a great percentage of the Jews there are atheists. Se você for a Israel hoje, você vai ficar surpreso em perceber que uma grande porcentagem deles é ateia. Oh yes, you have some who are very conservative, very orthodox, Sim, é verdade que alguns são bem conservativos, bem ortodoxos. but you have many Jews in Israel today who are secular. They have no spiritual life. Mas vocês vão ver muitos judeus em Israel que são mundanos, não têm uma vida espiritual com Deus. And this second regathering is going to be God's work. E esse segundo ajuntamento vai ser uma obra de Deus. The first regathering sets the stage for the tribulation, but the second regathering sets the stage for the millennium. O primeiro ajuntamento permite o cenário para a tribulação, mas o segundo para o milênio. All right, in Deuteronomy chapter 4, E em Deuteronômio 4, verse 27, verso 27,
The Lord will scatter you among the peoples, and you will be left few in number among the nations. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Are the Jews few in number? Are the Jews? Few in number. Os judeus são pouco em número? Yes. Sim. You have more people living in São Paulo than you have all the Jews in the world. Você tem mais gente morando em São Paulo do que há judeus no mundo. Hello. Já pensou? They are few in number. Eles são pouquinhos. But they have influence over the world. Oh, indeed they do. They are still God's people, and they have great blessings, Com certeza, eles são o povo de Deus e têm grandes bênçãos. even under a curse. Mesmo sob maldição. Mexa. O Mexa foi meu. Verse 29. Verso 29. From there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. When you were in distress, all these things come upon you in the latter days when you turn to the Lord your God and obey his voice. Deuteronômio 4:30, quando estiveres em angústia e todas essas coisas se sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz. We certainly do not see that with Israel today. Nós certamente não estamos vendo isto acontecer a Israel agora. But he says in verse 31, the Lord your God is a merciful God. He will not forsake you, nor destroy you, nor forget the covenant. E o verso 31 diz: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Now they've been destroyed as a nation, E eles foram destruídos enquanto nação, but they're not destroyed as a people. mas não destruídos como povo. All right, and we saw in Deuteronomy 30, E assim vimos em Deuteronômio 30, in verse 3, verso 3. the Lord your God will bring you back from captivity. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Okay. He's going to regather you. Ele vai reajuntar a vocês. That will be the second gathering, the one in belief. Esse é o segundo ajuntamento, aquele que haverá em fé. And we find this in many, many places in the Old Testament. E nós encontramos isso em muitos versículos no Antigo Testamento. Okay, we won't take time to go through all those verses. Nós não vamos ter tempo para olhar todos esses versículos. Okay, when it's time for the Lord to regather the Jews in belief. Is that a question? No, it's a statement. When it's time. Quando chegar o momento de Deus reajuntar Israel em fé, There will be 4 groups of Jews on the earth. haverá 4 grupos de judeus na terra. There will be apostate Jews in the land. Haverá judeus apóstatas na These are the terra. ones who make the covenant with the Antichrist. São esses os que fazem aliança com o anticristo. They should not enter into that covenant, but they do. Eles não deveriam entrar nessa aliança, fazer essa aliança, mas fazem. And according to Daniel 9:27, they will be many,
But not all of them will want that covenant. E de acordo com Daniel 9:27, haverá muitos, mas não todos entrarão nessa aliança. The second group will be the 144,000 O segundo grupo será o dos 144.000, from Revelation chapter 7, verses 4 to 8. de Apocalipse 7, de 4 a 8. Who are those people anyway? Quem são esses, afinal? They are not Jehovah's Witnesses. Não são os testemunhos de Jeová. They are 12,000 male virgins Eles são 12.000 homens virgens from 12 tribes of Israel. de 12 tribos de Israel. And these are ones who will be saved after the rapture of the church. E esses serão salvos depois do arrebatamento da igreja. And they are going to be super evangelists. E eles serão super evangelistas. These are Jews. These will be people who are already familiar with Old Testament scriptures. Porque veja, esses são judeus, pessoas já familiarizadas com as escrituras do Antigo Testamento. Quickly they can learn God's plan for the tribulation and the second advent. E rapidamente eles serão capazes de aprender sobre o plano de Deus com relação à tribulação e o segundo advento de Cristo. And they are scattered all over the world, and already they can speak all of these foreign languages. E eles estarão espalhados por toda a terra, assim eles já serão capazes de falar essas línguas estrangeiras. And the gospel is going to be preached in all nations in the tribulation. E o evangelho será pregado por todas as nações na tribulação. And these 144,000 will have the seal of God upon them so that they are protected. E esses 144.000 terão o selo de Deus sobre eles e assim estarão protegidos. Indicating that the Antichrist cannot harm them. O que indica que o anticristo não os pode atingir. So they will be Jews who are scattered around the world as well as in the land. E então haverá esses judeus espalhados no mundo, assim como na terra. And they are going to preach the gospel of the kingdom. E eles pregarão o evangelho do reino. Matthew 24:14. Mateus 24:14. Now there are people today who want to go to Matthew 24:14 and say, well, we've got to preach the gospel in all nations so that the Lord can come back. E há pessoas ensinando hoje, de acordo com esse trecho de Mateus 24:14, que nós temos que sair e pregar o evangelho por todas as nações para que Cristo possa vir nos buscar. What's wrong with their understanding? O que há de errado nessa compreensão? We don't preach the gospel of the kingdom. Nós não pregamos o evangelho do reino. We're preaching the gospel of grace. Nós pregamos o evangelho da We're preaching the graça. gospel of Jesus Christ. O evangelho de Jesus Cristo. We're not preaching that Jesus is going to come and set up his kingdom and you need to get ready for it. A nossa pregação não é que Jesus vem estabelecer seu reino aqui e nós precisamos nos preparar para isso. Our hope is not the kingdom. A nossa esperança não é o reino. Our hope is in heaven. A nossa esperança está no Not a céu. kingdom on the earth, Não um reino na terra, but the gospel of the kingdom. mas o evangelho do reino. What is that? O que é isso? Jesus Christ is going to come to earth and establish a kingdom. Jesus Cristo virá à terra e estabelecerá seu reino. And you need to be prepared to enter into that kingdom. E você precisa estar preparado para entrar nesse reino. We don't preach that today. Nós não pregamos isso hoje. Why? Por quê? Well, at the very least, the kingdom can't come for 7 years. Bom, no mínimo, porque pelo menos antes de 7 anos esse reino não virá. I mean, there has to be the tribulation first. Porque primeiro há de acontecer a tribulação. Now, the Lord could come at any time. O Senhor pode vir a qualquer momento. And that's our motivation for preaching. E essa é a nossa motivação de pregar. You better do it now. E é melhor fazer agora. You had a question? Pergunta. You have answered his question. Great. Okay. Conversions in tribulation? Many conversions. Yeah, you can read this in Revelation 7. That right after it talks about the 144,000, the next thing that John sees are souls who were saved in the tribulation.
Então haverá muitas conversões, aos 144 mil inclusive. E the next thing that John says, sees, The next thing he saw was souls who were saved in the tribulation. que a próxima coisa que João viu foi almas salvas na tribulação. É bem. He says that apparently many things are going to happen. For sure. Yeah. Há quem diga, eu creio que deve ser isso que eu não estou falando. Há quem diga que quem rejeita o evangelho agora terá a oportunidade de se converter na tribulação. Terá? Não, há quem diga. Ah. Há quem diga. He says that there are people who say that those who reject the gospel now will have their chance during tribulation. Possible. Ele está dizendo, é possível. Here's the way it works. Funciona assim. The rapture is imminent. It could happen at any time. O arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. So let's say it happens tonight. Então vamos supor que aconteça hoje à noite. Wouldn't that be wonderful? Não seria maravilhoso? Okay. Ninguém deu glória. If the Lord comes for his church tonight, Se o Senhor voltar para a sua igreja hoje, there are millions and millions of unbelievers who are going to be left on the earth. há milhões e milhões de incrédulos que serão deixados na terra. And they will have opportunity tomorrow E eles terão a oportunidade amanhã to put faith in Christ. de colocar a sua fé em Cristo. So it's possible E assim é possível that the unsaved at the rapture can be saved during the tribulation. que os incrédulos no momento da tribulação possam vir a ser salvos. Os incrédulos até o momento do arrebatamento possam vir a ser salvos durante a tribulação. And in fact, there will be many, many who are saved in the tribulation. E de fato haverá muitos que serão salvos na tribulação. Como também eles podem pensar, não, vou esperar Jesus voltar, se ele voltar eu me converto na tribulação, então vou esperar. Se ele voltar realmente levar a igreja, aí eu sei que eu vou ter outra chance, eu fico esperando a próxima chance. Já aconteceu. Não, irmão. Okay, look. Porque se ficar, ele vai ficar esperando. Okay, look. What's the discussion here? Oh, I can't tell you anymore. Okay. It's a mess. All right, look. All right. Look at Revelation 7, okay? Vamos para Apocalipse 7. Well, because many won't believe that if you rejected it today, we understand that the Lord will operate disbelief or unbelief for those who rejected it before the rapture. That's why they're... Well, that's saying nobody will be saved during the tribulation. But what about the people who will be born? They're going to all be less than 7 years old. It's true. Porque ele está dizendo, se você acreditar que os que rejeitarem agora, antes do arrebatamento, eles não vão ter a chance de se converter por causa da operação do erro e tal, então quem vai se converter? Porque só as pessoas que... Oh, he says only Jews then would come to Jesus. No, absolutely not. I want you to look at these verses, okay? De jeito nenhum. Dê uma olhada Let's nesses clear this up versículos. right now. Vamos ver isso agora. Okay, in Revelation chapter 7, Em Apocalipse 7, we have the 144,000. nós temos os 144 mil. And in verses 4, 5, 6, and 7, and 8, Em we have the versos, 12 tribes listed, nós temos do verso 4 ao 8 as 12 tribos listadas. 12,000 Jews from each. 12 mil de cada. In verse 9, after these things I looked, Verso 9. behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. They're standing before the throne, before the Lamb, clothed with white robes, Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos vestiduras brancas. and they are crying out with a loud voice, salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb.
E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. The angels, they're also worshiping. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Then, in verse 13, one of the elders answered, saying to me, who are these arrayed in white robes? Where did they come from? No verso 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? You see, he just said there are people from all nations, people from every language. Porque acabou de ser dito, há pessoas de todas as nações, de toda a língua, They're dressed in white e robes. estão vestidos de branco, And they're crying out, salvation belongs to the Lord. e estão clamando: a salvação pertence ao Senhor. Well, who are these people? E quem são essas pessoas? He says, Jews. How can they be from every nation, every language, every tribe? Como é que eles podem ser de todos os povos, tribos, línguas e nações? But are they not scattered? That's his point. Maybe many people's point. Well, Eu só sou um intérprete. Hein? no, it doesn't work. It says all peoples, all people groups. Porque não serve, porque ele está dizendo de todos os povos, de todos os grupos de povos, Okay? etnias. It just doesn't work. Não You funciona cannot desse restrict jeito. this to Jews. Não dá para restringir isso a judeus. The language is intended to say this is from all over the world, from all peoples. A questão da língua é para dizer que é de todos os povos, de todas as nações. Someone there was. Wait a minute. Apocalipse fala etnias, então são nações não exclusivas dos judeus. Because Revelation talks about ethnoi, which is different nations, not related only to Jews. The Greek term. he Well, likes that's to mention. I don't want to go there, okay? Nós não vamos entrar nesse detalhe, And we have a different word that's found. porque é uma palavra diferente que é encontrada. But he said, "Who are them?" They. Mas And in ele verse diz- 14, Quem I são said to him, eles? "Sir, you know." No verso 14, responde-lhe: meu Senhor, tu o sabes. He said, "These are the ones who come out of the great tribulation." São estes os que vêm da grande tribulação. These are people who were saved. São pessoas que são salvas. They washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Lavam suas vestiduras e as alvejam no sangue do Cordeiro. Okay. So, so there's going to be a gathering of the Jews. E assim haverá um ajuntamento dos judeus. But at the end of the tribulation, there's going to be a gathering of those who put their faith in Jesus Christ. Mas no final da tribulação haverá um ajuntamento daqueles que colocarem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. So in the land covenant, E assim, na aliança da terra, God not only guarantees possession of the land to Israel, Deus não só garantia a posse da terra a but Israel, God obligates himself to judge Israel's enemies and remove them from the land. mas Deus julgará os opressores de Israel e os tirarão da terra Prior to placing Israel in its promised land. antes de colocar Israel na sua terra prometida. Now, this same land covenant is confirmed later on in Israel's history. E essa mesma aliança da terra é confirmada mais adiante na história de Israel, In the book of Ezekiel. no livro de Ezequiel. When did Ezekiel write? Quando foi que Ezequiel escreveu? Ezekiel is one of three exilic prophets. Well, two exilic prophets. Ezequiel é um dos dois profetas do exílio. There were two prophets that wrote during the time that Israel was in captivity in Babylon. Dois profetas escreveram enquanto o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. One was Ezekiel, Um foi Ezequiel the other was Daniel. e o outro Daniel.
Now God had promised possession of the land to Israel. E Deus havia prometido a posse da terra a Israel. But now they're out of the land. They're in captivity in Babylon. Mas agora eles estão fora da terra no cativeiro da Babilônia. Their nation is destroyed. A nação foi destruída. And right in the middle of that, E bem no meio disso, Ezekiel gives this prophecy Ezequiel dá a profecia and reconfirms the land covenant. e reconfirma a aliança da terra. And this is found in a passage that I would be willing to say you have never taught on a Sunday morning in your church. E isso é relacionado numa passagem que eu gostaria de dizer que você nunca ensinou na escola dominical. There are some places in the Bible that you just don't want to teach on a Sunday morning. Porque há algumas passagens na Bíblia que simplesmente não dá vontade de ensinar no domingo de manhã. I'll give you some homework and you can read it tonight. Então eu vou dar dever para vocês e vocês vão ler hoje à noite. Ezekiel chapter 16. Ezequiel 16. Don't go there now. Não é para ir agora. Well, you can if you want to. Let's go ahead and take our break and then we'll come back. Ou se você quiser, vá. Então nós vamos tomar o nosso intervalo agora e já voltamos.